Olá, meu nome é Jefferson Cruz, sou analista da imagem e vou falar um pouco sobre o Analytics for IoT, um novo produto da ESO. Olá, como eu falei anteriormente, vou falar sobre um produto novo da ESO, chamado Analytics for IoT. É um produto hoje que traz muita novidade e também hoje no mundo que estamos vivendo, como tudo conectado, muitos sensores, é uma era de inovação, uma era de sensores, ou seja, há uma estimativa em 2021 que teremos cerca de 20 bilhões de coisas conectadas, por isso o nome Analytics for IoT, Internet das Coisas. Muitos deles são fornecidos como o consumidor, para o foco no consumidor, e muitos desses dados são voltados para análises analíticas de empresas que não é voltado para o consumidor final. Essa explosão de dispositivos conectados se dá um fato muito importante porque os dispositivos estão ficando mais baratos, o que significa que as empresas estão querendo comprá-los e produzi-los, e também estão realizando mais ações, iniciativas de empresas que precisam consumir esses dados. Então, uma coisa que esses dados têm em comum, o que é? A localização. A partir daí, há uma oportunidade tremenda para o uso dessas informações, ou seja, em tempo real, com um altamente qualificado para processar e tomar alguma decisão. À medida que esses dispositivos estão mais conectados, existem vários desafios. Um dos desafios é tornar essa informação gerenciável e que possa trazer capacidade analítica, ou seja, não é qualquer sistema que permite esse tipo de informação num volume de Big Data. Mas para construir esses tipos de sistemas e tirar um bom proveito disso, exige uma alta capacidade e alto desempenho, ou seja, que seja escalável à medida do uso, além de ser uma plataforma resiliente, que entenda e consiga te trazer as respostas. Mas também a necessidade, um dos desafios é trazer essas informações que sejam de fácil gestão, ou seja, que permite também a manutenção de forma fácil. Esse é um dos grandes desafios quando tratamos de dados de Big Data. Para muitas organizações, esse é um tipo de escopo comum trabalhar on-premise, porém, há uma nova necessidade e uma nova tendência de trabalharmos com esses tipos de dados na nuvem. Sendo assim, a ESO, pensando nisso, para atender essa necessidade de diversos clientes, está lançando no mercado um novo produto chamado Analytics for IoT, que permite uma grande capacidade de processamento em volumes em grande escala e de Big Data e IoT, conectando sensores, através de uma nuvem. O Analytics for IoT irá prover uma grande capacidade de processamento de dados amarrado ao ArcGIS Online, ou seja, na nuvem hospedada pela ESO. Este produto também permitirá você trazer diversas fontes de dados, de IoT, sensores, entre outras espécies de dados, como streaming, e também permitirá análise, não só armazenagem em Big Data, em grande escala, mas também produzir e criar relatórios e enviar alertas quando um incidente acontecer, em tempo real. Você pode criar modelos analíticos para analisar previsibilidade de dados. Por exemplo, um varejo. Ele precisa analisar previsibilidade de vendas para uma campanha futura, por exemplo. Então, você consegue trazer esse grande volume de dados e analisar padrões, criar tendências e tomar uma ação antecipadamente. Legal, agora que vocês já tiveram um bom insight sobre essa ferramenta, eu vou mostrar um pouco na prática como que ela se comporta em meios a dados reais e como que ela pode nos trazer informações e apoio à decisão. Muitos de nossos clientes hoje estão trabalhando com Big Data e dados em tempo real de diferentes fontes. Então, como eu falei anteriormente, para muitas finalidades, analisam essas fontes de dados para detecção de incidentes ou análise de tendências, como no varejo. Por exemplo, aqui é um painel de informações de trânsito da cidade de Charlotte, Carolina do Norte. Estamos analisando uma variedade de fluxos de dados aqui, transporte público, micromobilidade e mídia social, além de dispositivos anônimos. Por exemplo, esses círculos verdes são os ônibus da cidade de Charlotte, trafegando em suas rotas normalmente. Esses sensores laranja indicam as estacionárias de bicicleta, que mostra a quantidade de bicicletas que estão disponíveis. Onde é menor, o número de bicicletas são mostrados em vermelho. Esses dados são atualizados em segundos. Já esses círculos verdes menores indicam usuários anônimos que estão utilizando aplicativos como o Waze ou carros conectados na internet. Continuando na análise, essa simbologia hexagonal mostra uma contagem de alertas do Waze, ou seja, incidentes que foram relatados,
E esse tipo de camada exibe uma forma mais dinâmica de dados, ou seja, podemos identificar padrões com mais facilidades, e aqui estamos analisando a contagem delas. Aprofundando um pouco mais, conseguimos enxergar essas camadas na sua análise mais bruta, ou seja, a própria simbologia do Waze, onde é possível analisar o que está sendo mostrado e tirar algum insight dessa informação. Agora, vamos analisar um pouco do cenário da Azure. Muitos dos nossos usuários vêm utilizando o GeoEvent e também GeoAnalytics for Server para analisar e acessar diversas quantidades de dados. Isso geralmente exige um pouco mais de esforço. Por quê? Porque o fluxo de trabalho é muito único, ou seja, exige um ambiente, uma alta velocidade e também uma equipe dedicada para tomar conta desses dados e prover esse tipo de informação, para que se mantenham os dados resilientes e funcionando bem. Com isso, a minha missão aqui é falar um pouco do novo recurso da nuvem geoespacial da Azure, que permite muito mais informação de uma forma mais fácil e rápida. O Analytics for IoT traz uma visão diferente, uma visão no quesito de análise em tempo real e Big Data, além de feeds, que são formatos de dados sensoriais externos, como Facebook, Instagram, entre outras redes sociais. Trata-se de um SaaS hospedado e gerenciado pela Azure, com a permissão de criar fluxo de trabalhos e baseado em uma orquestração de containers, que significa que ele pode aumentar e diminuir a escalabilidade de volume de dados e velocidades da mesma forma que você trabalha com análises espaciais para apoio à tomada de decisão. Agora vamos dar um check de como fazer isso. O Analytics for IoT é um ambiente para conectar feeds e executar análise. Isso não é apenas inserir informações, armazenar, processar, ela também enriquece essas informações trazendo mais inteligências. A primeira coisa que veremos sobre a criação de um feed é que foi uma experiência criada pela Azure para que seja fácil de criação, para que você obtenha sucesso em trazer seus dados em tempo real toda vez. Nessa demonstração, vou trazer um exemplo de ônibus, como eu mostrei anteriormente. Esses dados estão baseados no ambiente da Hub, da Azure, onde você consegue integrar informações e trazer esses ambientes de forma mais rápida. E também é possível conectar com inteligência artificial, Spatial Temporal Reasoning, que é uma plataforma de inteligência artificial. Vamos lá, o primeiro passo para criar um feed é fornecer as informações de acesso, que está sendo proveniente do Hub, e também o caminho daquela entidade, daquela pasta, para que se permita enxergar aquela quantidade de dados. E o esquema é mostrado na tela para que você consiga ou mudar os tipos de camada, ou o nome da camada, ou a configuração daquele atributo. Ou seja, você consegue mudar o nome, mudar o tipo do campo, e alterar informações e também excluir camadas que não sejam do seu interesse para a sua análise. Logo depois você vai informar as principais propriedades daquela camada, como incluir a geometria, uma camada de ponto, coordenada geográfica, e também informações de dado e tempo, ou seja, para que seja possível rastrear aquela camada e que seja mostrada no feed de forma correta onde estaria essa rota de ônibus, entre outras coisas. Feito isso, temos o nome da camada e também salvá-lo na sua conta do Azure e do seu ambiente. Um feed é uma nova possibilidade da plataforma ArcGIS, ou seja, ela encapsula dados de diversos streamings e conclui trazendo essas informações para dentro do seu mapa. Ou seja, você consegue trabalhar tudo isso no seu navegador sem a necessidade de implantação de uma infraestrutura. Afinal, o que são feeds? Feeds é uma camada de stream, ou seja, você pode adicioná-la no mapa, como nós vamos ver agora, e já visualizá-la em movimento, ou seja, é uma camada de stream que você consegue visualizá-la em tempo real e já ter alguns insights sobre essa plataforma, sobre esse dado que está sendo tramitado. Colocando essa informação no mapa, dando um zoom na cidade de Charlotte, é possível identificar esses dados criados pelo feed e automaticamente eles estão sendo atualizados, sem a necessidade de ir lá atualizar o mapa. Ou seja, diretamente do seu hub da Azure está sendo configurada nessa visualização. Esses dados são os mesmos dados vistos lá no dashboard anteriormente. E aqui eu mostrei como que eles foram criados. Agora que vimos como esses dados foram criados, agora é a hora de analisarmos como que elas são feitas em tempo real. Ou seja, a plataforma Analytics for IoT interpreta esses dados e atua na sua análise. Voltando para o dashboard,
conseguimos analisar os ativos dessa frota, onde que muitas empresas hoje rastreiam esses ativos para identificar onde o funcionário está ou se ele está saindo de uma área de trabalho. Com isso é possível identificar se é uma zona de perigo ou não ao cruzarmos com outras informações. No momento, apenas estamos visualizando as rotas que esses ônibus estão fazendo em sua situação habitual. Mas com análise em tempo real, também podemos detectar e tomar alguma ação sobre algum desvio, por exemplo. Com a análise em tempo real, é possível que você precise saber se algo está acontecendo quando há algum desvio. Com isso, a plataforma nos ajuda a criar ferramentas e feeds, onde vai conectar essas ações a alguma resposta. Por exemplo, calculando o tempo de distância. Esta análise de distância calcula a distância necessária que o ônibus devia estar seguindo e se houver algum desvio, ela vai informar o sistema, ou seja, emitindo um alerta em tempo real. Vamos dar uma olhada no mapa. Aqui nessa região, vemos alguns ônibus trafegando em sua rota habitual, dentro do limite que foi estabelecido. Já nessa outra área, vemos que um ônibus não está trafegando dentro da sua rota, não está nem dentro de uma rota que deveria ser estabelecida, ou seja, está totalmente fora do seu caminho. E esse tipo de informação nos traz incidentes, para que você possa investigar um pouco mais e entender o porquê dessa ação, ou seja, emitir algum alerta para ou o motorista ou para o gerente daquela frota, para que saiba se aconteceu algum incidente com o motorista ou com aquela via. Com esse tipo de informação, o dono da frota pode tomar alguma decisão. E também, esse tipo de análise em tempo real permite você analisar uma extensa camada de dados, ou seja, trabalhar com dados vindo de Big Data, ou seja, trabalhar numa escala um pouco mais acima, ampla e de volume adequado para que seja permitido tomar alguma decisão e executá-los de forma mais rápida. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Estamos vendo aqui no mapa um dado histórico de vias bloqueadas, ou seja, alertas que foram emitidos por usuários do Waze, onde você consegue visualizar as informações que foram imputadas pelos usuários do aplicativo. Porém, nem todas essas informações o município decretou ou aprovou obras naquela região, ou que estão bloqueadas por um alvará da prefeitura. Então, usando análise de Big Data, é possível comparar esses dois tipos de dados, o dado da prefeitura oficial e o dado proveniente do Waze. Ao analisá-los em uma mesma escala analítica, é possível identificar quais dados são verídicos e quais não são verídicos. Vamos olhar para o mapa. Voltando para o mapa, após cruzarmos essa informação, vemos a simbologia em azul, que foi o que bateu, exatamente a combinação dos dados entre o Waze e os dados da prefeitura combinados, realmente existe uma interdição naquele local. Já os pontos de laranja não correspondem de fato a nenhum projeto que a prefeitura está planejando naquela área, mas que foi relatado pelo usuário do Waze. Ocasionalmente, esses dados vindo do Waze são dados que o usuário passou por aquele local e não clicou na ferramenta de informar no exato momento. Já os pontos em vermelho indicam que foi apontado pelos usuários do Waze algum projeto de construção, mas que não está aprovado. E também esses dados não têm nenhuma previsão de ser construído. Pode ser que esses relatórios, esses dados vindos do Waze, são dados mais antigos, dados históricos e que não representam a realidade hoje. Então, é muito importante você trazer essas informações e analisar e tomar uma decisão de fato em tempo real. Esta minha demonstração, desde a hora que eu comecei, foi focada para identificar diferenciações, anomalias nos dados, onde é possível tomar alguma decisão e entender o poder analítico da ferramenta, Analytics for IoT, que você pode dimensionar seu Big Data em grandes escalas, centenas, milhões e bilhões de dados. Com isso, você vai identificar padrões para apoio a tomada de uma decisão. Essas análises vão muito além do processamento ad hoc, para funcionalidades em tempo real. Elas permitem você escalar e ser objetiva no sentido de trazer a informação em tempo real, relatórios mais rápidos e volumosos, e tomar uma decisão a partir dessas informações. Agora vamos pensar por um segundo.
A gente está tratando de várias informações, de vários sensores, trabalhando com Big Data, Real Time, tudo isso em um ambiente cloud. E tudo isso sem escrever uma linha de código. Isso é legal, né? Analisando um pouco mais a fundo, todos esses dados e informações estão respondendo a alguma análise da sua empresa, ou seja, uma informação em tempo real que te dá apoio à tomada de decisão rápida para que você não perca muito dinheiro ou ganhe mais dinheiro. Agora que você viu um pouco do que o Analytics for IoT pode trazer para a sua empresa, você pode trazer todas essas capacidades de dados e hospedá-la na nuvem da Azure. Isso se tornou uma ferramenta e uma funcionalidade muito mais fácil do que jamais visto antes. Agora pense por um momento, uma empresa varejista, que tem diversos dados de vendas, diversos dados de entregas ou diversos dados de clientes, como CRM, fidelidade, etc. Pense numa infraestrutura trazendo todas essas informações para dentro da sua empresa varejista e, com essa plataforma, tomar decisões mais assertivas no sentido de onde ampliar, onde colocar determinado produto e onde instalar um novo centro de distribuição ou então um novo modelo de negócio, principalmente nos dias de hoje. Essa nova realidade, através de uma pandemia, nos traz a necessidade de mudar o modelo de negócio para que podemos atender às necessidades dos clientes. Então, esses conjuntos de informações podem te apoiar a tomar decisões melhores e ser mais assertivos e aumentar o nível de serviço. O que você acha de trazer essas informações para dentro de um Big Data? Quer saber como implantar essa infraestrutura na sua empresa e ter as melhores decisões? Entre em contato conosco, estaremos prontos para te apoiar. Obrigado.